Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus continue lhe abençoando. É um grande prazer, um imenso prazer estar aqui com todos vocês para darmos sequência ao estudo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, tá? A comunidade de Tessalônica. Hoje nós vamos tratar do capítulo 2, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Antes eu gostaria de falar algumas coisas aqui para você, por exemplo, a respeito do like. É muito importante aí o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Também é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja um inscrito no canal. Se você puder, tiver condições, se torne um membro do canal, dê o seu apoio, tá bom? Para esse trabalho. E outra coisa, a questão da nossa ação solidária, nossa ação de solidariedade, nós precisamos da sua ajuda na questão dos livros que nós vamos levar para os idosos e também para alguns detentos. Estamos ainda precisando de 30 pessoas, mais ou menos, que nos façam a doação desses livros, tá? Aqui em Portugal, cada livro custa 10 euros. No Brasil deve ser aproximadamente uns 50, 60 reais. Se você é uma das pessoas que pode nos ajudar e quer fazer a doação de um livro, 2 ou 3, enfim, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, tá bom? O WhatsApp que nós vamos colocar aí na descrição do vídeo, também vamos colocar nos comentários, tá bom? Eu gostaria muito que você nos ajudasse, tá certo? Se eu não me engano é sinal de mais 351 934 354 376, tá bom? Sinal de mais 351 934 354 376. Bom, nós vamos então ao estudo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Veja, eu tenho falado para as pessoas que eu acredito muito nesse trabalho da internet. Acredito muito. Você sabe que, e já comentei isso aqui em outras ocasiões, mas é sempre bom repetirmos. A internet ela veio realmente para revolucionar, veio para revolucionar. E uma das coisas que nós vimos nessa pandemia foi que os templos não podiam estar abertos, os templos estavam fechados por causa da aglomeração, e você viu que muitos religiosos eles partiram para a internet, porque era a única forma, era o único meio deles se comunicarem com o povo. Mas uma coisa interessante, você observa que muitos líderes religiosos eram contra o fechamento dos templos por causa da aglomeração, queriam os templos abertos. Por quê? Uma razão simples, uma razão lógica. Pela internet é muito mais difícil você, por exemplo, controlar as pessoas. A pessoa está em casa, então ela pode muito bem mudar de vídeo, ela pode ir para outro vídeo, ela simplesmente tem ali outras opções também, aparecem para elas, né? Outros vídeos recomendados pelo YouTube. A questão financeira também é muito importante, porque uma coisa é a pessoa ali, 300, 500, 200, 100 pessoas, aí pedir a oferta, pedir o dízimo, dar envelope, aquela coisa toda. Então, pela internet, isso se torna muito mais difícil, porque as pessoas pela internet não ajudam tanto, não contribuem tanto como, por exemplo, elas estão
quando elas estão no templo. Basta você mesmo tira por você. Você, todas as vezes que você ia no templo, você dava uma oferta. Todas as vezes, mesmo que fosse pouca, mas você dava. Pela internet não, né? Normalmente você não dá. Normalmente a pessoa não dá absolutamente nada. Ela assiste o vídeo e tal e não dá absolutamente nada. Então, isso influenciou muito também para que eles lutassem com todas as forças, usassem meios políticos também, para que os templos não ficassem fechados, por causa também da arrecadação que deve ter caído muito. Agora, uma coisa ficou clara, uma coisa ficou patente, ou seja, a internet, ela realmente é muito importante, porque nessa hora, se não tivesse internet, como que o líder iria se comunicar com, por exemplo, com os fiéis da sua denominação? Então eles não conseguiriam se comunicar. Então eles usaram a internet. Então veja a importância da internet. Eu creio muito nisso, porque hoje a comunicação através da internet ela é muito rápida, muito rápida. O apóstolo Paulo, ele enviava cartas, por exemplo, ele foi lá em Tessalônica, certamente ele pregou lá o Evangelho da Graça e alguns irmãos aceitaram-se, enfim, tiveram entendimento da graça e formaram ali uma comunidade. Mas o apóstolo Paulo não ficou lá. Então o que ele fez? Ele mandava cartas, né? Se tivesse internet hoje, ele falaria através da internet, com certeza. Ele iria falar com os irmãos de Tessalônica através da internet. Ele iria fazer isso. Mas naquela época ele teve que fazer através de carta. Então a comunicação demorava muito para chegar. E aí a gente observa quando Jesus disse, olha, vocês farão sinais maiores ainda, coisas maiores. Você vê que hoje nós podemos chegar ao mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Então eu acredito muito nesse trabalho da internet, por isso que nós temos aqui o estudo às segundas-feiras, temos quarta-feira a igreja em casa, aos domingos a igreja em casa, fazemos normalmente temos vídeos de estudos, de mensagens diariamente. Nós não estamos aqui querendo criar uma denominação, não é isso. Não vamos criar uma denominação, eu já disse isso abertamente. Não há nenhum interesse, não há nenhuma pretensão de criar uma denominação, uma instituição física, nada disso. O nosso interesse aqui é levar o Evangelho da graça, o amor de Deus. Não estamos aqui para criar regras para você, nada disso. A sua vida é sua. Você faz o que você bem entender com a sua vida. Você casa com quem você quiser, você se veste do jeito que você quiser, você vota em quem você quiser, enfim, você tem os amigos que você quiser ter, os seus amigos. Nós não vamos interferir em nada na sua vida. Não estamos aqui para pregar, por exemplo, predicados morais, nada disso. Somos humanos, temos falhas, temos erros e queremos apenas levar o amor de Deus para você. E ler a Bíblia, ter algum entendimento daquilo que está escrito. E outra coisa, não existe aqui um líder. Eu não sou o seu líder, eu sou o seu irmão. Eu não sou bispo, eu não sou pastor, eu já fui. Hoje eu sou uma pessoa como você, sem nenhum cargo eclesiástico, não estou ligado a nenhuma denominação religiosa, eu faço isso aqui por amor, tenho meu trabalho, eu poderia simplesmente, olha, eu não quero mais, vou fechar o canal, não quero mais, vou viver minha vida, mas eu acredito que tenho um chamado. Eu acredito que fui chamado para isso, para pregar o amor de Deus, para falar dessa liberdade que nós temos em Cristo. Então, deixando isso claro, deixando isso evidente, eu quero que você saiba que fazemos isso simplesmente por amor, porque queremos fazer, porque amamos fazer isso, tá?
Então, vamos agora iniciar aqui o estudo. Eu vou ler sempre em duas versões, que é a primeira versão que eu leio, sempre digo para as pessoas que é a traduzida em português por João Ferreira de Almeida, e depois eu leio também na Bíblia Viva, tá certo? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz assim, porque vós, irmãos, você vê que Paulo se identifica como irmão, e nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, o Pai Celestial, o Criador. E quando eu falo aqui criar uma comunidade, é de pessoas unidas pelo amor de Cristo, não unidas numa denominação, ou quando falamos de pessoas aqui que elas foram chamadas por Cristo, estamos falando da própria igreja de Cristo, que é uma igreja espiritual, que não é uma igreja física, é uma igreja espiritual formada por pessoas de todo o mundo. E temos até um canal Igreja em Casa, e eu também coloquei agora o nome do canal aqui, Alfredo Paulo Igreja em Casa, para que você se identifique com esse canal, para que você se identifique com essa comunidade, você faça parte dessa comunidade. Inclusive, temos uma linha de transmissão que eu mando uma oração todos os dias, às vezes 2 orações, às vezes coloco lá uma palavra, uma mensagem também na linha de transmissão. Mesmo o WhatsApp, você basta apenas copiar o WhatsApp, me adicionar e mandar, olha, eu quero fazer parte da linha de transmissão, da oração, quero receber orações. Sinal de mais 351-934-354-376, tá bom? Então ele diz, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Aonde o apóstolo Paulo ia, ele enfrentava muitas lutas contra os judaizantes, que eram judeus daquela época, que eles não aceitavam que o Evangelho da graça fosse anunciado. E outros aceitavam, de uma certa forma, esse evangelho, mas queriam introduzir no cristianismo, na mensagem de Paulo, as leis judaicas. Ou seja, eles queriam fazer uma grande mistura, como existem hoje denominações que você vê que é uma grande mistura. Mas nós queremos aqui pregar para você um evangelho simples. Simples, o que está escrito. Sem liturgias, sem cerimônias, sem mandamentos de homens, sem ordenanças, sem obrigações. Tudo que você vier a fazer, que você faça no Espírito, que você faça pelo Espírito, que seja Ele a dirigir a sua vida. Eu não vou dizer aqui, olha, você não vai de férias ou vai de férias. Isso é com você, é a sua vida. Ah, você tem quantos filhos ou você vai ter quantos filhos. Isso não é comigo, isso é com você. É a sua vida, é a sua vida. Nós estamos aqui apenas para compartilhar ou partilhar esse pão que é a palavra. O pão que é a palavra. Né? O pão também simboliza o corpo de Cristo, mas a palavra, o alimento que nós necessitamos diariamente. Ele diz, pois a nossa exortação não procede do engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, quer dizer, maldade. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Eu queria fazer aqui uma observação sobre essa questão
do apóstolo Paulo dizer que foi confiado a ele, né, anunciar o evangelho. Você sabe que quando a pessoa ela tem um chamado, ela deseja de todas as formas, de todas as maneiras, anunciar o evangelho. E para isso, meu irmão, minha irmã, ela não precisa de um cargo dentro de uma denominação. Por exemplo, você não precisa de um cargo dentro de uma denominação para você anunciar o evangelho. Não, você não precisa. Você pode anunciar no seu trabalho. Quantas vezes eu pego clientes e assim na oportunidade, eu vou falando. Quando eles dão oportunidade, vejo que aquele cliente que crê em Deus, fala muitas vezes algumas coisas relacionadas a Deus e tal, enfim, aí eu vou conversando, vou falando. Às vezes me perguntam se eu sou evangélico, se eu tenho alguma religião, aí eu explico que eu já fui bispo, já fui pastor, mas hoje eu tenho outro entendimento do evangelho. Aí eles perguntam, mas como assim outro entendimento? Aí eu explico, falo que hoje eu vivo na graça, eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente. Esse dia mesmo eu peguei, foi ontem, domingo, eu apanhei uma senhora que ela inclusive nasceu no Rio de Janeiro, ela frequentou inclusive um templo lá no Flamengo, onde eu fui pastor, só que depois, porque ela era bem pequenininha quando eu fui pastor lá, pela idade dela e pela minha idade. Mas ela falando que conheceu o Evangelho da Graça. E interessante que ela disse para mim exatamente o que eu falo. Ela diz assim, nós não precisamos fazer nada hoje, porque ele já fez tudo. Que coisa, né? O Evangelho da Graça, as pessoas elas têm, pelo menos nesse aspecto, elas têm o mesmo entendimento. E eu estava até lembrando de um hino que fala sobre isso, que diz assim, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aí diz assim, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Aí eu esqueci o resto da letra, porque eu não vim preparado para cantar. Mas, aliás, nunca estou preparado para cantar. Aí o apóstolo Paulo vai falar também sobre isso aqui, ó. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus. Veja, não para que agrademos a homens, e sim a Deus. Você sabe que as maiores decisões e as decisões mais importantes na sua vida, você tem que tomar elas confiando que Deus lhe deu a direção. É importante você receber conselhos, é importante você receber orientações, mas existem decisões que Deus já colocou dentro de você o que você tem que fazer. Agora você só precisa dar coragem para fazer aquilo que tem que ser feito, tomar aquela decisão que tem que ser tomada. E às vezes não tomamos decisões nas nossas vidas, em nossas vidas, e o tempo vai passando e perdemos oportunidade. Eu só queria fazer esse parênteses aqui. A verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos,
Deus diz que é testemunha. Então ele está aqui, né, talvez fazendo uma defesa, não sei se o apóstolo Paulo estava sendo acusado de alguma coisa, de alguma linguagem de bajulação, ou talvez, quem sabe, de alguma coisa assim relacionada à ganância, por pregar o evangelho por ganância, por aquilo outro. Eu sei que ele fala isso aqui. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então, o apóstolo Paulo disse, olha, eu até poderia, como enviado de Cristo, pedir a vocês que a manutenção. Por exemplo, teve uma senhora que me mandou um áudio, eu tenho esse áudio dela aqui, ela deve estar no canal, eu sempre vejo ela aí. Se foi ela que mandou e ela estiver aí, eu até gostaria que ela me colocasse aí que realmente mandou esse áudio para mim. Ela disse o seguinte, olha, o irmão Alfredo, por que você não faz assim? Você cria um grupo de WhatsApp de apoiadores, pessoas que vão contribuir com o senhor com uma certa quantia mensal, e aí o senhor o senhor não precisa trabalhar. Então não precisa trabalhar, porque aí o senhor vai se dedicar mais às mensagens, aos estudos, às viagens missionárias e tal, e tal, tal. Ela deu essa ideia, por quê? Porque ela faz isso. Ela falou que tem um pastor que trabalhava no Japão, e ele então fez isso, saiu do trabalho e tem esse grupo no WhatsApp que ajuda ele. E ela participa também desse grupo, ajudando ele. E eu estava pensando nisso, eu falei assim, mas não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu posso até ter uma ajuda sua, eu posso até receber uma contribuição sua voluntária, mas eu jamais vou deixar de trabalhar, jamais vou deixar de trabalhar. Essa sua contribuição pode fazer com que eu não precise, por exemplo, trabalhar 14 horas às vezes, como eu trabalho, 12, 14 horas, ou trabalhar, por exemplo, aos domingos, poderia dedicar o domingo a fazer a igreja em casa, fazer coisas mais espirituais. Mas eu quero trabalhar. E o apóstolo Paulo, ele fala isso, ele até poderia pedir que os irmãos dessem para ele a manutenção, mas ele não quis, ele quis fazer aquilo realmente por amor. E eu quero que, se você quiser contribuir, que você contribua também, sabendo, não, eu estou ajudando o irmão Alfredo. Eu não estou dando por interesse, ele não está fazendo uma campanha, ele não está fazendo um propósito, ele não está me prometendo absolutamente nada, ele não está me pedindo dízimo, não, eu estou contribuindo de uma forma voluntária. Existem irmãos e irmãs que contribuem, que dão alguma contribuição, e essa contribuição me ajuda a pagar, por exemplo, a minha renda, o meu aluguel, me ajuda a pagar às vezes uma conta de água, uma conta de luz, ajuda. Então, já me dá um certo alívio em relação a ter que, às vezes, trabalhar até mais do que eu já trabalho. Então, essa irmã me mandou, eu até achei a ideia dela assim, interessante, mas não é o que eu desejo, tá? Não é o que eu desejo. E até agradeço ela pela preocupação. Mas a preocupação dela era exatamente essa, de ter mais tempo, de eu ter mais tempo para poder levar essa palavra. E o apóstolo Paulo fala isso. Só que ele diz assim, não, mas eu não quis isso, porque eu, na verdade, me tornei carinhoso com vocês, entre vocês, qual ama que acaricia os próprios filhos, quer dizer, como se fossem filhos, né? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então ele estava disposto não só a entregar o Evangelho,
mas entregar a vida por aqueles irmãos. Porque quando ele foi pregar lá, ele foi em meio a justamente perseguições, tribulações. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Então Paulo, ele está dizendo claramente aqui, olha, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Então eu não quero viver à sua custa. Eu posso ter uma ajuda sua. Agora, viver à sua custa, não. Uma ajuda é diferente. Por exemplo, agora eu não estou pedindo ajuda para mim. Eu estou pedindo uma contribuição sua, voluntária, para essa questão dos livros, que eu gostaria, nesse mês, até o final do mês de agosto, ter resolvida, para nós termos uma outra ação solidária, E aqueles que puderem participar, que tiverem condições de participar, que participem, tá? Então ele fala aqui desse labor dele, não ficar vivendo à custa de nenhum de vós. Proclamamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que crede. Então, ele agradece a Deus, porque os tessalonicenses receberam a palavra que ele estava anunciando realmente como palavra de Deus, e não como de homens. Porque é importante, quando você recebe a palavra, e você vê sinceridade naquele que está pregando, naquele que está anunciando, independente se seja ele um homem ou não, falho ou não, mas você vê aquilo ali como você vê aquela palavra, uma palavra de Deus, sendo dada para você, né? Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Você sabe que eu tenho uma alegria imensa, sabe? Quando eu vejo comentários aqui de pessoas falando do perdão, falando do amor de Deus, pessoas que dizem assim, olha,
nós conhecemos, eu conheci agora o Evangelho da Graça, estou vivendo essa liberdade. Puxa vida, eu fico tão feliz. Isso é a minha glória. A glória que eu possa receber é essa, saber que as pessoas estão, se é que eu posso chamar de glória, né? Porque o apóstolo Paulo fala que essa é a glória dele, saber que as pessoas estavam ali mesmo, firmes. Isso é muito insignificante para nós, isso nos incentiva, sabe? Por exemplo, quando você faz um comentário, isso nos incentiva, um comentário, puxa vida, estou me sentindo bem, estou bem, isso nos dá forças. Por exemplo, quando nós fazemos aqui uma ação solidária e as pessoas aderem, isso nos motiva, sabe? Porque às vezes você pode não pensar, mas um gesto simples seu nos motiva. Por exemplo, nós temos pessoas que entram em contato comigo e dizem assim: irmão Fredo, eu quero doar um livro, eu quero doar 2 livros. Quer dizer, a pessoa entrou em contato, a pessoa pediu para ajudar. Isso é muito significativo para mim. Mais do que ajuda, isso é muito significativo, porque mostra que a pessoa está agindo por amor. Ela não está agindo pensando em receber alguma coisa, pensando em receber algo em troca. Não, ela está agindo por amor. Isso para mim é muito significativo. Isso me motiva. Por exemplo, quando a pessoa se inscreve no canal, quando a pessoa se torna um membro do canal, tudo isso vai motivando a gente. Por quê? Porque vamos vendo que aquilo que nós estamos fazendo, o trabalho que estamos executando, ele está dando frutos. As nossas mensagens, os nossos vídeos não estão sendo infrutíferos. Ou seja, a mensagem não está sendo infrutífera. Isso tem um significado importante para mim, tá? Eu queria deixar isso claro para você e agradecer as pessoas que fazem isso. Vamos ler aqui na Bíblia Viva agora, 1 Tessalonicenses 2, para ver o linguajar um pouquinho diferente, para termos um entendimento também mais apurado. Vós mesmos sabeis, irmãos, quão valiosa foi aquela visita que lhes fizemos. Sabem como fomos maltratados e insultados em Filipos, pouco antes de chegarmos aí, e quanto sofremos lá. Entretanto, Deus nos deu coragem para repetir com toda a intrepidez a mesma mensagem a vocês, em meio a muita luta. Assim vocês percebem que nós não estávamos pregando com quaisquer motivos falsos ou maus propósitos em mente. Não tínhamos intenção de enganá-los, porque nós falamos como mensageiros de Deus, credenciados por Ele para anunciar a verdade. Não mudamos nem uma vírgula de sua mensagem para acomodá-la ao gosto daqueles que a ouvem, porque servimos exclusivamente a Deus, aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. Nunca procuramos, em nenhuma ocasião, ganhá-los com bajulação, como vocês sabem muito bem. E Deus também é testemunha que nós não estávamos fingindo ser amigos de vocês somente por ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o pedimos, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolo de Cristo, tivéssemos certamente direito a alguma honra da parte de vocês. No entanto, entre vocês, éramos tão amáveis como uma mãe que alimenta e cuida dos próprios filhos. Nós amamos vocês afetuosamente, tão afetuosamente que lhes demos não só a mensagem de Deus, mas também nossas próprias vidas. Vocês não se recordam, irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? Noite e dia nos fadigamos e suamos a fim de ganhar o suficiente para viver, de maneira
que as nossas despesas não fossem uma carga para ninguém enquanto pregávamos o Evangelho de Deus entre vocês? Então Paulo fazia isso. Claro que ele recebia também ajuda, mas ele não se tornava um peso para aquelas pessoas, porque ele também trabalhava, ele fazia alguma coisa para ganhar o seu pão. Vocês não se recordam, já li isso, né? Aliás, não fadigamos, suamos, tal, fosse uma carga para ninguém, enquanto pregamos o Evangelho de Deus entre vocês. Vocês próprios são nossas testemunhas, como Deus também é, de que temos sido puros, sinceros e irrepreensíveis perante cada um de vocês. Pois vocês sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus próprios filhos, exortando, incentivando, para que vivam de maneira digna diante de Deus, que chamou vocês para terem parte no seu reino e na sua glória. E nós nunca deixaremos de agradecer a Deus o fato de que, quando lhes anunciamos a mensagem, vocês não pensaram que as palavras que lhes falávamos eram apenas palavras nossas, mas aceitaram o que dizíamos como a própria palavra de Deus, que foi eficaz na vida de vocês quando creram nela. E então, irmãos, vocês sofreram o mesmo que as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo. Vocês, diz o apóstolo Paulo, sofreram perseguição dos seus próprios patrícios, tal como eles sofreram do seu próprio povo, os judeus. Eles, depois de matarem os seus próprios profetas, levaram à morte o Senhor Jesus. E agora, eles também nos têm perseguido. Eles estão contra Deus e contra os homens, procurando impedi-los de pregar aos gentios, com receio de que alguns sejam salvos. E assim, os pecados deles continuam aumentando, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Irmãos, depois que nós os deixamos e tínhamos estado longe de vocês por um breve tempo, embora nosso coração nunca os tivesse deixado, procuramos de todas as maneiras voltar para vê-los pessoalmente mais uma vez, pela saudade que temos de vocês. Queríamos muitíssimo ir visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, porém Satanás nos deteve. Pois qual é o objetivo da nossa vida que nos traz esperança e alegria? É a nossa esplêndida e é a nossa esplêndida recompensa e coroa. São vocês. Sim, vocês nos darão muita alegria ao nos apresentarmos juntos diante do nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar, porque vocês são a nossa glória e a nossa alegria. E eu digo para você também, meu irmão, você é a nossa glória, você é a nossa alegria, você que tem tido o entendimento do Evangelho da Graça, você que tem colocado aí comentários que mostram o quanto você ama, o quanto você entendeu o que é o perdão, o que é a reconciliação, o que é a liberdade em Cristo. Você que pede para nos ajudar, você que pede para colaborar de alguma forma, você que dá o seu like, você que se inscreve no canal, você que se tornou um membro, você que manda os hinos para nós, né? As canções para nós colocarmos nas lives, você que faz alguma doação, quando nós aqui pedimos, olha, temos uma ação solidária, vamos nos unir, vamos ajudar, e você ajuda, isso é a nossa glória, isso é a nossa alegria, eu fico muito feliz pela sua vida, meu irmão e minha irmã. E quero dizer para você que eu oro por você todos os dias, e que você ore por mim também, porque mesmo distante, quem sabe um dia nós vamos nos encontrar fisicamente, pessoalmente. Quem sabe Deus esteja preparando isso, como o apóstolo Paulo ia e visitava os irmãos. Quem sabe um dia vamos visitá-los também, ou seremos visitados por vocês aqui em Portugal. O dia que você vier em Portugal, entre em contato comigo, porque nós podemos
nos encontrar, conversar um pouco a respeito da palavra, a respeito da mensagem. Podemos fazer isso. Em breve, eu espero ir no Brasil para ver a família, que eu não fui ainda desde o acontecido com a minha esposa, com meu filho, mas eu espero que esse ano ainda eu vá ao Brasil, e quando eu for eu vou avisar, e quem sabe nós vamos nos encontrar, nós vamos nos reunir, vamos falar do amor de Deus, vamos, se até lá pudermos, né, dar um abraço. Eu já estou vacinado, né? E espero que Deus possa ter misericórdia e voltarmos a uma vida normal, nos abraçar, enfim, sentir esse calor, tá bom? Olha, meu irmão, minha irmã, que Deus continue lhe abençoando, um forte abraço e vamos em frente.